Olá a todos, olá treinadores. Eu venho gravar esse vídeo para responder uma pergunta do Sr. Douglas 56. Vamos lá à questão que ele traz aqui. Boa noite, estou com uma grande dificuldade de montar times. Por exemplo, meu time principal é Zard Y, Mega Mawile e Mega Gengar. Sinto que na parte mais avançada do jogo, esse time não será bom. Queria montar um time para passar as instâncias, um para Riot e um para Boss Global. Outros dois para PVP. Tenho Meloetta, Mega Swampert, Mega Steelix, Landorus, Regice, Regirock, Registeel, Yveltal, Ashe Greninja, Arceus, Entei, Mismagius, Marchomp. Teria como me ajudar? Aí eu respondi ele que eu vou fazer aqui um vídeo sobre essa questão. Bom, e a primeira questão que é importante abordar é o status do Pokémon. Continuando, então, o primeiro dado para responder essa questão é o status do Pokémon. Primeiro vamos dar uma olhada no status do Pokémon e aí vamos trazer algumas ideias. Eu tenho aqui um Pokémon que eu gosto muito de fazer comparação, que é o Sr. Deoxys. O Sr. Deoxys, vamos analisar aqui o status dele chamado de HP, né? Pontos de sobrevivência. Vamos colocar ele aqui numa determinada planilha que eu tenho, essa aqui. Então, o Deoxys ele tem 170 de HP ou pontos de sobrevivência, certo? O outro Pokémon cujo qual vou comparar com o Sr. Deoxys é a Beedrill, Mega Beedrill, que ela tem um HP várias vezes menor, que é 87. Então vou colocar aqui que a Beedrill tem 87 de velocidade. O que eu faço? Eu posso usar a diferença de um para outro. Como que eu faço isso? Eu vou colocar aqui um botão igual, eu coloco o HP do Deoxys e vou dividir pelo HP da Beedrill. De forma tal que então eu tenho o seguinte resultado, que o HP do Deoxys é 1.95 vezes maior que o HP da Beedrill. Isso significa que o status do Deoxys é muito maior que o da Beedrill, ok? Como vocês podem ver aqui no Fragmentos, o Deoxys é um Pokémon cujo qual tem um status absurdo. É o segundo maior status, se eu não me engano, dentro do jogo, perdendo apenas para o Registeel. O Deoxys tem aqui os incríveis 805 de status. Isso é muito alto, muito alto. Vamos lá então fazer uma análise referente a isso. Se eu usar a questão de que esse valor é o total, né? E esse aqui é este aqui, perdão, fiz errado. Este é igual ao total mais a carta de avanço, né? E esse aqui também a mesma coisa, né? E eu vou puxar essa razão para cá. Então agora nós precisamos ter uma outra forma de verificar os dados, né? Existe um quesito que você pode aumentar o status do seu Pokémon, que é a dada carta de avanço. O que essa carta de avanço faz? É esse aqui, ó. Carta de avanço ou carta max. Ela aumenta o atributo do Pokémon. Então eu posso pegar aqui um Pokémon, seja ele qual for. Por exemplo, eu vou pegar aqui meu Regirock, né? E aí ele tem aqui os atributos dele, né? Tem aqui a defesa, né? Tá em 98.000. Aí eu vou e começo a colocar aqui cartas de avanço sobre o meu Regirock e ele vai aumentar a defesa que ele tem, certo? Coloquei aqui algumas cartas de avanço. Aí a defesa dele já está em 99.000. E o que acontece com isso? Vamos fazer uma comparação aqui, ó. O meu Raikou tem mais vida que o meu Regirock. Isso por quê? Porque o meu Regirock não tem 150 cartas de PS. Ele não tem alguns outros atributos. Como que é possível isso? Um Pokémon de velocidade ter mais vida do que um Pokémon que não tem? Por causa de carta de avanço.
Tá? Então o status aqui faz diferença, mas a carta de avanço pode mudar essa ideia. Vamos lá. Imagine que você esteja no começo do jogo. No começo do jogo, entre um Deoxys e uma Vidril. Escolha o Deoxys. Por quê? Porque ele vai ter um status muito maior. Mas imaginem que você vai avançar um pouco no jogo. Avança um pouquinho, sei lá. Nível 70, você já vai lá e vai colocar 50 cartas de avanço em cada Pokémon. Né? O que vai acontecer? Essa diferença de carta de avanço você vai colocar tanto no Pokémon forte quanto no Pokémon fraco. Ou num Pokémon que tem status alto quanto num Pokémon que tem status baixo. E a diferença que era de 95% agora caiu para 60%. Se isso se alongar conforme ao desenvolvimento do jogo, digamos que você vai lá e coloca 100. Né? Coloca 100 cartas de avanço. O que vai acontecer? A diferença que antes era 95%, ela cai para 44%. Se você chega no estágio de jogo avançado, lá no final, você vai lá e coloca 150 cartas de avanço, coloca 150 cartas de avanço, essa diferença cai para 35%. E uma das informações que eu gostaria de dar é que isso aqui pode chegar não só até 150, mas isso aqui chega até 1000 de status. Certo? E aí essa diferença seria de 7%. 7%. Isso é irrisório. Então, com o avançar do jogo, a performance que um Pokémon tem por status, ela é subjugada pela carta de avanço. Certo? Essa aí é a primeira questão que você precisa. Status não vai fazer diferença com o avançar do jogo. Além disso, de que você esteja no meu patamar de 150, né, existem alguns atributos que são dados tanto em pulseira Z ou em outras coisas. Por exemplo, aqui ó, PS 30.000. Né? Existem aqui algumas coisas como ginásio. Né? Vou demonstrar aqui. Ginásio, você pode clicar aqui no atributo, ele tem aqui ó, 29.500, né? Então existem vários atributos que são fixos, que vão jogar essa diferença de 35% para algo próximo a 15%. Então, confirmo novamente, status não é um diferencial para você escolher quem vai para frente ou quem não vai. O que vai definir o seu time se ele vai para frente ou se ele não vai? É a técnica e a propriedade 2 dentro do Pokémon. Então vamos lá. A outra, tem a terceira também, que é a passiva. Vou comentar agora sobre a passiva. Por exemplo, eu tenho aqui um senhor cidadão Raikou. Né? O senhor cidadão Raikou, ele tem uma habilidade que ela aumenta a minha velocidade em 1425 e aumenta ataque especial e velocidade em 5%. Certo? 5%. O que acontece? Esse valor fixo, ele vai sendo subjugado pelas outras questões. Né? Então, isso aqui é importante atribuir também, que eu já deixei uma tabela pronta para falar sobre isso, que é essa aqui, a curva de velocidade. Então, eu planilhei a quantidade de velocidade que o meu Raikou tinha em cada um dos seus levels e a quantidade que a passiva tinha de influência naquele determinado level. Então, ó, no level 5 ele tinha aqui 400 de velocidade e a passiva dava 75. Ou seja, a razão de uma para outra é 5.33. Isso dava que a passiva fazia diferença de 18% dentro do Raikou naquele momento do jogo. Né? E aí isso foi alterando. Então, como foi passando aqui os levels, eu ganhei muita passiva, né? E a velocidade base não aumentou tanto. Depois de um tempo, começaram a entrar itens, atributos, ginásio e várias outras coisas que fizeram que a passiva não fizesse tanta diferença. E agora ela chega num ponto que ela faz 15%. Então a curva da minha passiva ela é projetada para baixo. Sendo assim, vários Pokémons estão condenados
a serem subjugados por sua passiva, porque alguns Pokémons têm passivas muito melhores. Vamos lá em alguns deles. Passo 1, o seu próprio Charizard. Charizard, eu tenho um aqui pronto também, que é um erro grotesco que eu fiz na minha vida, foi upar um Charizard. Tem aqui o Charizard. Então o Charizard, ele tem a propriedade, a habilidade 2 dele aqui, que aumenta o ataque especial, né? E só, e garante imunidade de congelamento. Esse 1680 é uma coisa que vai se tornar pequeno, perto do que você pode ter no futuro. Ó, ele level 1, sem intimidade, sem nada. Tá com 22.533 de ataque especial. Então essa habilidade aqui, ela não faz cócegas, né, naquela diferença. Então Charizard não vai jogar, de jeito nenhum. Charizard X, pela passiva dele, também não vai jogar. E todo Pokémon que tem essa questão fixa, que não seja velocidade, é praticamente descartável por questão de passiva. Porque existem alguns Pokémons como Diancie, existem alguns Pokémons como Xerneas, Tapu Fini e vários outros que têm passivas muito melhores, que vão avançar conforme o jogo. Vou demonstrar aqui alguns para você. Palkia, ele aumenta a velocidade de si e dos aliados, né? Aliás, dos aliados, 8% por 3 rodadas, isso é excelente. Vou colocar outro aqui, ó. Regigigas, aumenta 75% do ataque e da velocidade, né? Ou outro aqui muito poderoso, Solgaleo. Ele aumenta o ataque físico durante a batalha e fica imune a todos os debuffs, né? Isso é brutalzíssimo, né? Vamos colocar um outro aqui, ó. Guzzlord, né? Guzzlord joga ácido gástrico quando o cara toma damage, né? E o último que a gente estava comentando, Diancie. Diancie reflete tudo que o outro cara manda em você. Então esse tipo de questão é um critério que vai ajudar você a entender qual Pokémon vai para frente ou não. Ah, Kenji, mas você tá com Raikou até agora. É porque ainda não chegou o momento de eu trocar ele. Não teve todas as pedras de herança dele para trocar ele. Mas tem muitos outros Pokémons que têm passivas melhores. Porém, esse é então o segundo critério. Então nós temos o status, nós temos a passiva e agora nós vamos para propriedade 2 e habilidades. Alguns Pokémons que são bem simples, vamos lá então no Mega Steelix, que é um dos que você tem. O Mega Steelix, ele tem uma passiva que é interessantíssima. Ela aumenta a defesa e defesa especial em 3% a cada vez que ele é atacado. Isso gera uma progressão infinita em relação ao jogo. Quanto mais tempo ele dura, mais ele vai aguentar. E além disso, ele tem uma combinação disso, que ele dá damage do tipo metálico baseado na defesa que ele tem. Então, isso aqui é um damage em relação infinito. Então ele tem defesa infinita e tem damage infinito, certo? Além disso, ele tem algumas propriedades interessantes, que ele pode usar aqui a armadura pesada, e ele também pode usar essa propriedade 2, que é energia 3, né? Que vai dar defesa e defesa especial. Então ele vai ser mais infinito ainda. Conclusão. Propriedade 2, em combinação com as suas habilidades, vão dizer qual Pokémon pode ir para frente, que vai ir para a instância global, que vai certo? Isso aí é o que você precisa saber. Agora, quanto a um time Riot, que é uma das questões que você comentou, você vai colocar o seguinte. Eu vou aqui demonstrar o meu e tomara que você fique satisfeito. Você coloca um Acelgar e 2 caras para bater. Basicamente isso. Você só precisa de um cara que bata dragão, tá? Que tem as habilidades que batam do tipo dragão ou do tipo gelo. Esse aí é o perfeito. Os 3 melhores são Palkia, Black Kyurem, White Kyurem e Kyogre. Como o meu Kyogre não está tão fortinho, eu coloco o meu 2x e ele funciona muito bem. Só você precisa do Acelgar.
Agora, para um time de World Boss, é só você trocar aqui e colocar isso aqui. É a mesma coisa. Não muda muita coisa não, né? Somente isso. Se você não tem um Pokémon tão avançado, use qualquer Pokémon cujo qual bata do tipo dragão ou do tipo fada. Vou recomendar aqui alguns. Por exemplo, o próprio Charizard, né? O Charizard X, o Giratina, os Zernias, que tem ataque do tipo fada, aumenta a fúria. Esses aqui são Pokémons interessantes para Riot. Agora, o que você pode fazer dentro do seu time? Vamos lá dar uma olhada, né? Você tem aqui Regirock, Registeel, né? E Regigigas. Esse aqui é um dos times perfeitos que você pode usar, né? Regigigas, Regirock e Registeel. Por quê? O Regigigas ele tem aquela passiva que vai prolongar a efetividade dele. O Regirock é o melhor tanque disparado e o Registeel acompanha o Regirock. Ele tem também algumas questões interessantes. Se caso você não gostar do Registeel, você pode tentar um Landorus, porque o Landorus tem uma propriedade 2 um pouco mais interessante do que o Sr. Registeel. Vou tentar fazer uma demonstração em algum campo diferenciado aqui, né? Vamos lá no book. Vamos trabalhar aqui o Landorus, Regirock e o Sr. Regigigas. O Landorus, ele tem aqui uma habilidade que é muito mal interpretada, né? Que é essa aqui, o Túmulo das Pedras, né? Diminui a velocidade dos inimigos em 10% a cada rodada por 3 rodadas. Esta habilidade, ela é cumulativa até o infinito. Então você pode usar ela várias vezes e vai chegar um ponto que o seu oponente não vai se mexer. O Regirock é o melhor tanque do jogo, né? Você pode usar ele e o Regigigas faz harmonia com ele também. Você pode estar olhando aqui. E o Regigigas, ele tem essa passiva muito boa. Mas então você pode usar dessa forma se você quiser. Você pode usar Regigigas, Regirock e Registeel, ou Regirock, Regigigas e Landorus, certo? Então tá aí, meu caro Douglas, fica a dica para você. Eu espero ter resolvido várias das suas questões com dados de forma tal que você consiga dar progresso dentro do seu jogo, né? Agora só vou apontar algumas questões, né? Que você está com um time aqui de Charizard Z, né? Y, perdão. Mega Mawile e Mega Gengar. O Charizard Y, ele não combina muito bem com a Mawile e com o Mega Gengar. O ideal de você usar nesse tipo de caso é uma cobertura, né? O Mega Gengar ele tem algumas fraquezas em relação a psíquico, né? Então, psíquico e algumas outras coisas mais. Então, você precisa dar super efetivo naquele que te dá super efetivo. Então, só um exemplo, Mega Gengar apanha para psíquico, por causa do tipo venenoso. Então, você tem que ter um tipo inseto para bater nele, apesar de que o Mega Gengar bate fantasma. Então, só esse tipo de questão que você precisa. E Mawile tira defesa, Mega Gengar tira defesa também. Então, colocar aí alguém que tira defesa ou que tira ataque também fica muito legal. Então, valeu aí, Douglas. E quem gostou, compartilha com o pessoal da sua guild, compartilha lá no Facebook, ajuda bastante, dá aquele like e valeu!